Olá, estudante, está preparado, preparada para fazer aquela revisão de cinemática para o Enem? São todas, eu disse todas, as questões que já caíram no Enem de cinemática do ano de 2009 até 2019. Todas as edições da prova, PPL, segunda aplicação, Libras. Se você está na empolgação, deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa as notificações para saber quando tem vídeo novo. Se quiser se preparar comigo num curso feito especialmente para você, acesse meu site fisicacondouglas.com. Agora, prepara a sua comidinha, papel, caneta, porque nós temos muito trabalho a fazer. Mãos à obra, vem comigo. O Brasil pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõem de trens-bala. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403 quilômetros entre a Central do Brasil, no Rio, e a Estação da Luz, no centro da capital paulista, em 1 hora e 25 minutos. Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas, considerando-se que uma aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja de 0,1 g, onde g é a aceleração da gravidade considerada igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e que a velocidade do trem se mantenha constante em todo o percurso, o módulo da velocidade, né? Porque se vai fazer curva, vai mudar o vetor velocidade, mas o valor dele, o módulo dele, vai ser constante durante todo o percurso. Seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter um certo raio de curvatura mínimo de aproximadamente. Então, para que tudo fique nos conformes, qual deveria ser o raio de curvatura? Então veja, nós já identificamos os dados e o questionamento que foi feito pelo problema. Dentre os dados, temos o deslocamento de 403 quilômetros e o intervalo de tempo de 1 hora e 25 minutos. Transformei tudo para o Sistema Internacional de Medidas, porque os demais dados estão em metro e em segundo. Então, serão 403 mil metros de deslocamento e o intervalo de tempo de 60 minutos, 1 hora, mais 25 minutos. Vai dar para a gente 85 minutos de trajeto. 85 minutos, lembrando que cada minuto vale 60 segundos, nos proporciona, fazendo o produto, encontrar 5.100 segundos. A aceleração lateral confortável é aquela aceleração centrípeta que permite você fazer a curva ou para um lado ou para o outro. Esta aceleração lateral é 0,1 g e o g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. 0,1 vezes 10 dá 1. Então, a aceleração centrípeta no trajeto, de forma que fique confortável e seguro, será de 1 metro por segundo ao quadrado. E o raio de curvatura? Bem, o que a gente precisa saber para conseguir chegar à resposta desse problema? A gente precisa saber encontrar o valor da velocidade no trajeto e também relacionar a velocidade à aceleração centrípeta e ao raio. Os conhecimentos necessários serão velocidade e distância por tempo. Então, a velocidade será 403 mil dividido por 5.100. O resultado será aproximadamente 79. E acredite, isso é cerca de 284 km por hora. Agora, a aceleração centrípeta, aquela aceleração para fazer a curva, depende da velocidade. Quanto mais rápido você estiver, mais difícil de fazer a curva, mais será solicitada de aceleração. Você vê aqui, ó, a aceleração é proporcional ao quadrado do valor da velocidade, mas é inversamente proporcional ao raio. Ou seja, quanto menor o raio, mais fechada a curva, mais difícil de fazê-la. Ou seja, de mais aceleração será preciso. Fazendo a substituição da velocidade, a gente, também substituindo a aceleração, pode encontrar o raio.
e o raio acaba sendo 79 ao quadrado, o que nos dá 6.244 metros. Mas o problema quer o raio de curvatura aproximadamente. Dentre as opções que temos aqui, a mais próxima do valor que encontramos é 6.400 metros. Muito provavelmente porque o elaborador arredondou este 79 para 80, e 80 ao quadrado dá 6.400. No Mundial de 2007, o americano Bernard Lagat, utilizando pela primeira vez uma sapatilha 34% mais leve do que a média, conquistou o ouro na corrida de 1.500 metros, com um tempo de 3,58 minutos. No ano anterior, em 2006, ele havia ganhado medalha de ouro com um tempo de 3,65 minutos nos mesmos 1.500 metros. Sendo assim, a velocidade média do atleta aumentou em aproximadamente que valor? Vamos aos dados. Antes, no ano de 2006, ele percorreu os 1.500 metros em 3,65 minutos. Depois, no ano de 2007, ele conseguiu os 1.500 metros em 3,58 minutos. Houve uma velocidade média antes e uma outra depois. Houve, portanto, um aumento, pelo que diz aqui o enunciado. O aumento corresponde à variação do valor da velocidade. Mas note que aparece aqui o percentual. Depois de encontrarmos o valor do aumento propriamente dito, teremos de encontrar percentualmente o quanto este aumento representou. E os conhecimentos necessários para chegarmos à resposta são os seguintes. Precisa-se conhecer que velocidade média é distância sobre tempo e que a velocidade que eu tinha antes correspondia a 100% do que eu tinha de valor. A variação, o aumento, vai corresponder a que percentual disso que eu tinha? Podemos utilizar uma regra de 3 e encontrar o x da questão. Indo ao trabalho braçal, 1.500 dividido por 3,65 dá aproximadamente 411. Então, antes, ele estava com a velocidade média de 411 metros por minuto. Depois, ele conseguiu um valor de velocidade aproximadamente igual a 419 metros por minuto, dividindo os 1.500 agora pelo tempo menor de 3,58 minutos. O que aconteceu? A velocidade aumentou 8 metros por minuto. Mas isso corresponde a que percentual? Nós vamos fazer uso daquela regra de 3 ali em cima. Vamos substituir os valores. Assim, a velocidade média antes era 100% do que ele tinha, era o resultado do nosso atleta. Mas houve um aumento de 8 metros por minuto. Este aumento de 8 metros por minuto corresponde a que percentual? Façamos o produto aqui em x. Então, encontraremos que o x será 8 vezes 100% dividido por 411. E isso dá aproximadamente 1,95. Mas, aqui nas nossas opções, o valor mais próximo, mais aproximado que a gente tem é o valor de 2%. O super-homem e as leis do movimento. Uma das razões para pensar sobre física dos super-heróis é, acima de tudo, uma forma divertida de explorar muitos fenômenos físicos interessantes, desde fenômenos corriqueiros até eventos considerados fantásticos. A figura seguinte mostra o super-homem lançando-se no espaço para chegar ao topo de um prédio de altura h. Seria possível admitir que, com seus superpoderes, ele estaria voando com propulsão, mas considere que ele apenas tenha dado um forte salto. Neste caso, sua velocidade no ponto mais alto deve ser 0. Caso contrário, ele continuaria subindo. Sendo g a aceleração da gravidade, a relação entre a velocidade inicial do super-homem e a altura atingida por ele é dada por esta expressão, olha aqui presente.
A altura que o super-homem alcança em seu salto depende do quadrado da velocidade inicial, como você vê aqui. Veja a relação, ó. A altura depende do quadrado da velocidade. Por que razão? Opção A. A altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar ao quadrado. Vamos investigar. Primeiro passo para resolver este problema é desenhar, representar o que acontece. Não precisa fazer um desenho complexo. Eu representei o super-homem aqui por meio de uma bolinha verde, que começa com uma velocidade v e termina no ponto mais alto com velocidade zero, alcançando uma altura h. Como o problema disse que vai ser um salto, durante o salto atua apenas a aceleração da gravidade, que vai ser vertical e para baixo, contrário ao movimento que nós temos aqui. Por isso eu vou dizer que o nosso A é igual a menos o valor de G. Conhecimentos relevantes. A gravidade é uma constante aqui nas proximidades da superfície da Terra, ou seja, não é proporcional a coisa alguma, nem inversamente proporcional a alguma coisa. Ela é uma constante. E você precisa saber a definição de velocidade média. É o deslocamento dividido pelo intervalo do tempo. Nesse caso, a gente tem um deslocamento h e um intervalo de tempo, digamos que do início aqui embaixo até ali em cima, seja um intervalo de tempo que nós vamos chamar de t. Ok? Você pode, então, fazendo o produto dos meios igual ao dos extremos, escrever que a altura h será a velocidade média vezes o intervalo de tempo. A opção A diz que a altura do seu pulo, h, é proporcional à velocidade média. Sim. Multiplicada pelo tempo ao quadrado? Não. Apenas multiplicada pelo tempo. Por essa razão, a nossa afirmativa A está falsa. B de bola diz que o tempo que ele permanece no ar é proporcional à gravidade. E essa gravidade é proporcional? Não. A gravidade não é proporcional a coisa alguma. Ela é uma constante. C de casa. O tempo que ele permanece no ar é inversamente proporcional à aceleração da gravidade. Tá. E essa é inversamente proporcional à velocidade média? Não! A gente não pode dizer que a gravidade é proporcional ou inversamente proporcional a coisa alguma. Mais uma vez, a gravidade é constante. D de dado. A aceleração do movimento deve ser elevada ao quadrado. Pois existem duas acelerações envolvidas? A gravidade e a aceleração do salto? Não, calma lá. Quando o super-homem está em contato com o salto, ele está com o chão, né, com o solo, está saltando, ele está interagindo, fazendo um impulso, né, ganhando o impulso do solo para poder subir. É isso que acontece. Assim que ele perdeu o contato com o solo, que é o que acontece aqui, é a parte do salto propriamente dito, a parte que ele está em queda livre, a única aceleração que ele tem é a gravidade. Então, perdeu o contato com o solo, só gravidade você vai ter. Então, isso aqui está falso. Douglas, nos resta a afirmativa E de elefante. A altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média, sim, multiplicada pelo tempo, sim, que ele permanece no ar. Esse tempo depende também da velocidade inicial. Claro, você deve lembrar daquela máxima que diz para a gente o seguinte: a velocidade final é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final é zero, a inicial ele chamou de v. A aceleração é menos a gravidade. Então olha que interessante, o tempo de queda vai ser o valor de v dividido por g quando você passar para o outro lado e dividir, ajeitar tudo. Por essa razão, a opção E de elefante é a nossa opção correta. Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. Mantenha uma régua com cerca de 30 centímetros suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado
na extremidade inferior. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça, próximos do zero da régua, sem tocá-la. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o mais rapidamente possível, e a observação da posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda. Douglas, não entendi. Vou pegar aqui uma carta de baralho e vou colocar aqui minha mão em forma de pinça, sem encostar na régua. Na hora que a pessoa aqui soltar, eu devo reagir, né? E ver o quanto a régua caiu até que eu conseguisse segurá-la. Isso vai medir o meu tempo de reação. Diz aqui que se caiu 30 centímetros, você demorou 0,24 segundos para reagir. Se a régua caiu 0,15 metros ou 15 centímetros, é porque você demorou para reagir 0,17 segundos. E se caiu 10 centímetros ou 0,10 metros, você vai ter 0,14 segundos. A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente do que o tempo de reação. Por quê? Olha que interessante. Você observa que a distância aumenta mais do que o tempo. As variações de tempo aqui não são tão grandes quanto as variações de distância. Ou seja, a distância aumenta mais rapidamente do que o tempo. Por que razão? Opção A. A energia mecânica da régua aumenta, o que a faz cair mais rápido. Opção B. A resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. Opção C. A aceleração da queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado. Opção D. A força-peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado. Ou opção E. A velocidade da régua é constante, o que provoca uma passagem linear do tempo. Vamos à análise disso. Para que você consiga chegar à resposta dessa questão, é importante que você conheça alguns fatos. A massa é uma constante. E à medida que os corpos caem, eles vão ganhando velocidade, ou seja, o movimento é acelerado. A força-peso aplicada pela Terra sobre a régua é uma constante. É por isso que a aceleração será constante. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Mas a força-peso é a massa vezes a gravidade. Logo, a aceleração corresponde à gravidade, que por sua vez é constante. No movimento com aceleração constante, nós podemos usar S é igual a S0 mais V0t mais A vezes t ao quadrado sobre 2. Isso pensando que partimos da posição S0 igual a zero, com velocidade inicial igual a zero, o espaço, ou seja, a distância que vai cair, será proporcional ao tempo elevado ao quadrado. Então, a altura de queda, o S, vai ser proporcional ao quadrado do tempo. Assim, quando o tempo dobra, a altura quadruplica. Por isso que a distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo, por conta deste quadrado aqui. E este quadrado que você aí está vendo se refere ao fato de que a força-peso da régua tem um valor constante, gerando um movimento uniformemente acelerado. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas também diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida, 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento
é 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima, então ele anda continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas, já estamos em horas, excelente, para a realização da entrega. Vamos fazer um esquema representando o problema para que a gente visualize melhor e, em seguida, ver quais são os conhecimentos necessários para que a gente encontre o tempo total. Na nossa representação, vemos que no primeiro trecho, onde a distância será de 80 km, você pode usar ΔS como distância, ΔX ou simplesmente d de distância. Eu vou colocar um ΔX só porque deu vontade mesmo. Então você tem um deslocamento ΔX de 80 km a uma velocidade de 80 km por hora. No próximo trecho, de 60 km, você pode ir mais veloz, a 120 km por hora. Eu posso dizer que o tempo total vai ser a soma dos tempos gastos no primeiro trecho, que eu vou chamar de trecho A, com a soma do tempo do segundo trecho, que a gente vai chamar de trecho B. E como encontrar as relações entre velocidade, distância e tempo? Velocidade é a distância sobre tempo. Isole o tempo aí. Se V é igual a ΔX sobre ΔT, o ΔT é ΔX sobre V. O intervalo de tempo no trecho A vai ser igual a ΔXA dividido por VA, 80, que é o deslocamento, sobre 80, que é a velocidade. Ele vai demorar 1 hora ali. No trecho B, você vai ter uma distância de 60 km a 120 km por hora, e isso dá meia hora de percurso. 1 hora mais meia hora, 1 hora e meia. E por isso, teremos como resposta a opção C de casa. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso, certo? Com aceleração constante, por 1/3 do tempo do percurso. Depois, mantém a velocidade constante, por outro terço do percurso. E reduz a sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar. Beleza. Qual é o gráfico da posição em função do tempo que representa o movimento deste trem? Este é um problema excelente que, para resolvê-lo, você terá de ter conhecimentos a respeito de gráficos do movimento, em especial compreendendo a posição em função do tempo. Quais os significados dessas curvas, dessas retas aí? Vem comigo. Primeiro conhecimento relevante que você deverá ter. No gráfico posição versus tempo, a velocidade é representada pela inclinação da reta tangente ao gráfico. Então, se você tiver um móvel que esteja se movimentando lentamente, a inclinação do gráfico da posição em função do tempo vai ser menor do que se você tiver um que estiver mais rápido, mais veloz. Para um mesmo intervalo de tempo, ele acaba percorrendo uma distância maior, um espaço maior, e por isso a inclinação se torna maior. No movimento acelerado, a velocidade vai aumentando à medida que o tempo vai passando. Por isso, a inclinação do gráfico posição versus tempo não vai ser constante, vai mudando à medida que o tempo vai passando. Neste caso, vai aumentando a inclinação. No movimento uniforme, é aquele em que a velocidade é constante, e isso vai implicar inclinação constante. Então, se você vir um gráfico de espaço versus tempo com a mesma inclinação sempre, ou seja, daí uma reta, você vai poder dizer, opa, movimento uniforme. No movimento retardado, como a velocidade vai diminuir, a inclinação da curva do gráfico vai diminuindo. Então veja que a reta tangente à curva vai ficando cada vez menos inclinada.
Nós precisamos, então, para estarmos de acordo com o enunciado, de uma sequência de gráficos assim: inclinação aumentando enquanto ganha velocidade, depois inclinação constante, mantendo a velocidade e, por fim, inclinação diminuindo. Então vamos lá, inclinação aumentando, onde nós temos? Temos aqui, ó, inclinação aumentando aqui, aqui também, mas está meio feio, né? Mas está aumentando também. Essa daqui também. Aqui a inclinação está constante. Não vai. Então, primeira parte, a inclinação tem de ficar cada vez maior. Depois, com velocidade constante, inclinação constante. Aqui está ok. Ali também. Aqui estamos sem inclinação. Sem inclinação significa que a posição está constante, ó. Não tem movimento. Ficamos entre essas duas. Na última situação, a velocidade diminuir implica a inclinação diminuindo. Opa, não é aquele, mas nesse aqui está diminuindo. Por essa razão, nós temos como opção correta esta opção aqui, que corresponde à letra C de casa. É importante que você conheça esta propriedade do gráfico, posição versus tempo. Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados no palco. Como a velocidade com que o som se propaga no ar, 3,4 vezes 10 ao quadrado metros por segundo, é muito menor do que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga pelos cabos. A velocidade do sinal elétrico nos cabos é de 2,6 vezes 10 à oitava. Veja a diferença ali, 10 ao quadrado, aqui 10 à oitava metros por segundo. É necessário atrasar o sinal elétrico, de modo que este chegue pelo cabo do alto-falante no mesmo instante que o som vindo do palco chega pelo ar. Para tentar contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico bem comprido, com comprimento suficiente para que o sinal elétrico chegue ao mesmo tempo que o som, em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco. A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de... Veja, o problema já disse que a solução é inviável, então nós vamos encontrar um cabo com comprimento muito grande. Veja, nós sabemos que ele está procurando o comprimento, ó, um cabo elétrico de comprimento próximo de... A distância que nós conhecemos do palco até o local onde vai se encontrar a segunda caixa de som é de 680 metros. Douglas, como eu começo a resolver um problema como esse? Primeira coisa, é importante representar o que você leu no texto, porque assim você consegue visualizar os dados relevantes e consegue proporcionar a execução da sua resolução. Eis aqui o palco de onde vai vir o som da caixa de som, que vem se propagando pelo ar. Mas também será enviado um sinal para outra caixa de som, que estará junto ali de uma pessoa, distante, pelo que nós vemos, 600 metros do palco. Nós queremos que tanto o som que vem pelo ar, quanto o sinal sonoro que vem pelo cabo, na forma de sinal elétrico, cheguem juntos aqui para que você tenha a sincronia da chegada dos dois sons. Aí nós vamos igualar os intervalos de tempo. O conhecimento necessário para a resolução deste problema é o de que a velocidade mede a distância pelo tempo. Faz o produto dos meios igual ao dos extremos, ou faça o seguinte: passe o ΔT para lá multiplicando e o V para cá dividindo. O intervalo de tempo para a chegada de um objeto vai ser a distância dividida pela velocidade. A nossa solução diz o seguinte: o som que vem pelo ar e o sinal elétrico que vem pelo cabo devem chegar simultaneamente, ou seja, no mesmo intervalo de tempo.
Se o intervalo de tempo para o som é o mesmo intervalo de tempo para o sinal, distância do som sobre velocidade do som vai ser igual à distância do sinal sobre a velocidade do sinal. A distância que o som deverá percorrer pelo ar são 680 metros, com velocidade de 340 metros por segundo. Isso quer dizer que o som que vem do palco vai demorar 2 segundos para chegar aqui ao local onde está este outro alto-falante, que vai receber o sinal. Com que velocidade o sinal se propaga pelo cabo? 2,6 vezes 10 a oitava metros por segundo. Coloquemos aqui. Quando passamos para lá multiplicando, 2 vezes 2,6 são 5,2. Então, 5,2 vezes 10 a oitava metros. Estamos trabalhando com metro, mas a resposta ele quer em quilômetro. Cuidado com isso. Então a gente sabe que para passar de metro para quilômetro a gente divide por 1000. Dividir por 1000 significa tirar 3 unidades deste expoente aqui. Então 10 a oitava vira 10 a quinta. 5,2 vezes 10 a quinta quilômetros, 520 mil quilômetros. Só para você ter uma ideia. A distância do Ceará, onde estou aqui agora, até São Paulo, é de cerca de 3.000 quilômetros. Observe aqui, 520 mil quilômetros. É uma distância surreal, muito inviável um cabo com este comprimento. Portanto, esta resposta está aqui no item D de dado. Extremamente inviável. Para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita, que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de 2 formas diferentes, a forma P e a forma Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua a menor velocidade linear. Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa desta opção? Observe que há um acoplamento do motor a este outro equipamento por meio de uma correia. Quando nós utilizamos a correia, a velocidade linear periférica de uma ponta da correia é a mesma lá na outra parte da correia. Isso nos vai ajudar a encontrar a solução. A transmissão de movimento circular por meio de uma correia acoplada vai fazer com que a gente consiga compreender as relações matemáticas aqui envolvidas. Na hora que nós fazemos o contato de ambos os discos com a correia, os pontos da periferia do disco vão ter a mesma velocidade que a correia. Nós sabemos que todo motor apresenta uma certa frequência de rotação e, por isso, uma velocidade angular de rotação que lhe é característica. Se você quiser a relação entre a velocidade angular e a frequência, esta é a expressão: velocidade angular é igual a 2π radianos vezes a frequência do motor. Por outro lado, a velocidade de um ponto ali, da periferia do disco do motor, vai ser igual a ômega, esta velocidade angular, vezes o raio. Então, estes 2 conhecimentos são necessários para a gente começar a fazer a questão. Da mesma forma que vai acontecer com o disco do motor, deve acontecer com o disco acoplado do outro lado da correia. Na hora que nós vamos fazer a análise, você vai ter esta frequência angular com que o outro disco, também em contato com a correia, vai ter, velocidade angular 2π vezes a frequência com que aquele disco vai girar. V também vai ser igual a ômega R. Como nós vimos, as velocidades aqui, lineares, serão as mesmas. Agora, nós podemos fazer o igualar de ômega R para o motor igual a ômega R para a correia, e depois o ômega igual a 2πf, e ver o resultado disso. Fazendo as contas, você vai ver que ômega R do motor é igual a ômega R da correia. Mas o ômega do motor vai ser 2πf do motor,
e o ômega da correia, 2πf da correia. Esses dois πs se cancelam, então a frequência do motor vezes raio do motor é igual à frequência da correia vezes o raio da polia onde a correia vai ser colocada. Quando o produto de duas grandezas é constante, é porque elas são inversamente proporcionais. Vou te dar aqui um exemplo. Vamos supor os números 1 e 10. 1 vezes 10 é igual a 2 vezes 5, que por sua vez é igual a 4 vezes 2,5. Veja que eu estou diminuindo o segundo número, ó, de 10 para 5, de 5 para 2,5. Enquanto eu faço isso, o primeiro número está aumentando de 1 para 2, de 2 para 4. Sempre que o produto de duas coisas for igual, é porque essas duas coisas são inversamente proporcionais. Daí, você deve observar que, se eu quero que haja um giro com menor frequência, eu quero que gire com pouca frequência aqui essa montagem. Eu preciso que o raio onde a correia seja acoplada seja grande. Essa é a minha ideia. Onde é que a nossa correia está acoplada a um grande raio? Na montagem de queijo, ó. A nossa correia precisa estar conforme a montagem Q. Então, nós vamos atrás de Q. Pode ser a opção A, B ou A, E. Na opção A, diz que as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais. Aqui está, interessante, em pontos periféricos. E aquela que tiver maior raio terá a menor frequência. Pronto, exatamente aquilo que nós queríamos. Vai fazer, então, a gente ter uma frequência pequena aqui de giro na montagem, fazendo com que a serra de fita gire também com uma frequência pequena, tendo uma velocidade linear também reduzida. Opção correta, A de avião. Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Acompanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. O piloto consegue apanhar o projétil. Por quê? Isso tem a ver com o tal do movimento relativo. Em relação à Terra, só tem um jeito de o piloto enxergar o projétil parado. No desenho, você observa o avião, o piloto, com uma certa velocidade para a direita e o projétil também com uma velocidade para a direita, isso tudo em relação à Terra. Quando nós quisermos encontrar a velocidade do projétil em relação ao piloto, nós vamos ter de fazer uso desta equação. Por definição, a velocidade do projétil em relação ao piloto é a velocidade do projétil em relação à Terra menos a velocidade do piloto em relação à Terra. E para que isso dê zero, para que o projétil seja visto com velocidade zero pelo piloto, é necessário que a velocidade do projétil tenha igual valor à velocidade do piloto, em termos de módulo, direção e sentido. Então o piloto consegue apanhar o projétil, pois ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto? Não. B. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade superior? Não, igual. Ele foi disparado para cima? Não, nada de para cima. Na horizontal os dois. D. O avião se movia no sentido oposto ao dele? Não, no mesmo sentido. E. O avião se movia no mesmo sentido? Sim, e com velocidade de mesmo valor. Por isso que um visualizava o outro parado. Opção correta, E de elefante.
O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória-Minas, que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira, Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona uma redução no tempo da viagem. Considerando uma velocidade de 72 km por hora, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia? Então, de vermelho, nós temos aqui o comando da questão. Então, nós vamos ver o módulo da diferença entre as acelerações. Para nós resolvermos isso, é interessante fazermos uma representação, colocarmos os dados e analisarmos quais os conhecimentos são necessários para chegar à resposta. Antes da adoção do novo sistema, você precisava de 400 metros para ir de 72 km por hora até o repouso. Depois, com a nova tecnologia, para ir de 72 km por hora até o repouso, são necessários 250 metros, uma distância menor. Isso quer dizer que você tem uma frenagem mais eficiente. Agora nós vamos ter de calcular as frenagens na situação de antes e na situação de depois. Uma ideia interessante seria adotar esta aceleração ou frenagem constante, essa desaceleração constante, e aplicar a equação de Torricelli. Assim, nós vamos poder obter tanto o valor de antes quanto o de depois e fazer a diferença entre os valores encontrados. O conhecimento necessário à resolução deste problema seria a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, que eu chamei de ΔX. Fique à vontade para chamar de ΔS ou de D. Passei o V0 para o outro lado, ficamos com menos V0 aqui ao quadrado. Depois dividimos aqui por 2 e por ΔX para encontrarmos o valor da aceleração. Não se esqueça de que, se a velocidade inicial era 72 km por hora, nós transformamos isso para o Sistema Internacional de Unidades dividindo por 3,6. 72 dividido por 3,6 dá 20. Então, a 20 metros por segundo é a velocidade inicial no início da frenagem. Afinal, é zero, tanto em um caso quanto no outro. O que vai haver de diferente é a distância envolvida. Então vamos aqui ao valor da aceleração antes, velocidade final, 0, inicial 20, mas aqui ao quadrado. O deslocamento, 400 metros. 20 ao quadrado são 400, que vão cancelar com os 400 aqui de baixo. Vamos ficar com 1 meio. Negativo, menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. O valor negativo aqui corresponde à situação de frenagem deste caso. Depois, com a adoção do novo sistema, você vai ter a aceleração, velocidade final ao quadrado, 0 ao quadrado, menos a inicial ao quadrado, 20 ao quadrado, isso não mudou, dividido por 2 ΔX. O ΔX, que antes eram 400 metros, serão 250. 20 ao quadrado, 400, dividido por 500, vai nos dar 0,8. Negativo o valor. Mas como nós queremos tratar do módulo da diferença, eu vou já pegar os módulos destas acelerações. A aceleração em módulo antes era 0,5 e na nova tecnologia é 0,8. A diferença entre o depois e o antes vai ser 0,8 menos 0,5, que nos dá o resultado de 0,3. E, portanto, marcamos aqui a opção B de bola. Em uma experiência didática, 5 esferas de metal foram presas em um barbante de forma que a distância entre esferas consecutivas aumentava
em progressão aritmética. O barbante foi suspenso e a primeira esfera ficou em contato com o chão. Olhando o barbante de baixo para cima, então de baixo para cima, as distâncias entre as esferas ficam cada vez maiores. Quando o barbante foi solto, o som das colisões entre duas esferas, tac, 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 consecutivas, e o solo foi gerado em intervalos de tempo exatamente iguais. Agora vem o comando da questão. A razão de os intervalos de tempo citados serem iguais é que a velocidade de cada esfera é constante, a força resultante em cada esfera é constante, a aceleração de cada esfera aumenta com o tempo, a tensão aplicada em cada esfera aumenta com o tempo, ou a energia mecânica de cada esfera aumenta com o tempo. Vamos fazer uma representação para enxergarmos de onde vai sair a nossa solução. Conforme nos indica o enunciado, nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 esferas e as distâncias entre elas ficando cada vez maiores de baixo para cima. Quando nós soltamos o barbante vai caindo. Com que aceleração? A aceleração da gravidade. Por esta razão, todas as esferas caindo com a mesma aceleração estarão sujeitas a uma força resultante constante. Se a aceleração é constante durante a queda, é porque a força resultante é constante. Isso é o que nos diz a segunda lei de Newton. E, por conta de um movimento ser acelerado, vai caindo, percorrendo distâncias cada vez maiores à medida que o tempo passa. Então, mesmo que os intervalos de tempo sejam iguais, vão sendo percorridas distâncias cada vez maiores e você vai ouvindo aqui o primeiro tec da primeira esfera, depois bate a segunda, a terceira, a quarta e, por último, a quinta. Só que a distância percorrida pela quinta no último segundo será maior porque ela veio acelerando e ganhando velocidade durante a queda. A opção que nos indica isso é a opção B de bola. Existe uma força resultante constante e se há uma força resultante, existe uma aceleração. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para o controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina os erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros e o tempo medido é medido por um circuito eletrônico. Então, entre os dois sensores, 2 metrinhos, o intervalo de tempo é muito pequeno. O tempo mínimo em segundos que um motorista deve gastar, então vamos aqui que agora já é o comando, deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora, sem receber multa. Então vamos lá, vamos colocar o tempo já no limite de receber esta multa. Mas cuidado, a distância está em metros e o valor da velocidade em quilômetros por hora. Representei aqui a nossa situação. O objeto, o carro, vai passar entre os dois sensores percorrendo uma distância de 2 metros, com a velocidade de 40 km por hora. Vamos passar para metros por segundo, dividindo por 3,6. Douglas, mas ele quer saber o intervalo de tempo. Se velocidade é ΔS sobre ΔT,
ΔT é ΔS sobre V. Só fiz aquela troca. Passa um para o lado, passa o outro para o outro lado. O valor do deslocamento será de 2 metros e da velocidade 40, dividido por 3,6 metros por segundo. Vamos cancelar aqui os metros e a nossa resposta nos aparecerá em segundos. Mas vem aqui um detalhe. Douglas, qual? Você repete o primeiro, 2, e vai multiplicar pelo inverso do segundo, 3,6 dividido por 40. 2 vezes 3,6 dividido por 40 dá 0,18 segundos. É um intervalo de tempo muito pequeno para você deixar para uma pessoa medir. É mais inteligente confiar na tecnologia. Opção correta para nós marcarmos C de casa. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante. Desprezando a existência de forças dissipativas, o problema quer saber a respeito do vetor aceleração tangencial do coelhinho, onde, no terceiro quadrinho, ele é nulo, é paralelo, é perpendicular. O que é que vai acontecer? Veja que a Mônica lançou o coelhinho com uma velocidade tal que o coelhinho deu a volta no planeta Terra e atingiu novamente o Cebolinha, voltando à situação original. Veja que o módulo da velocidade é constante. Vamos ao significado disso. Quando nós vamos analisar um movimento, este movimento apresenta uma velocidade. Para mudar a direção da velocidade fazendo acontecer uma curva, nós precisamos de uma aceleração lateral ou centrípeta. Você está vendo aqui, olha, a nossa velocidade e a aceleração apontando para o lado, proporcionando a curva. Esta aceleração perpendicular à nossa velocidade é a tal da centrípeta. Não existe aceleração na direção da própria velocidade, que seria a direção tangencial ao movimento. Nesta direção, não temos aceleração. Caso tivéssemos, esta aceleração provocaria mudanças no valor da velocidade. Para que você compreenda e revise tudo, olha o que vai acontecer. Se você tiver um movimento acelerado, você terá uma aceleração tangenciando a velocidade na mesma direção e no mesmo sentido aqui. E se você tiver um movimento retardado, o vetor aceleração tangencial terá sentido oposto ao do vetor velocidade. Se o movimento for uniforme, não haverá aceleração tangencial. Se o movimento for curvo, haverá aceleração lateral ou centrípeta, apontando para o centro. Nesse primeiro caso, eu coloquei um curvo uniforme, sem a componente tangencial. Mas é possível que o movimento seja curvo e acelerado. Se for curvo, haverá aceleração centrípeta. Se for acelerado, haverá componente tangencial. Então, neste caso, curvo e acelerado, teremos componente centrípeta e componente tangencial. Mas no problema, o módulo da nossa velocidade é constante. Contudo, o movimento é curvo. Nós temos um movimento curvo e uniforme. Então, teremos aceleração centrípeta, apontando para o centro da curvatura. Mas a aceleração tangencial será igual a zero. Então, a tangencial do coelhinho, a aceleração tangencial é o vetor nulo, A de avião. Um pesquisador avaliou o efeito da temperatura do motor em velocidade constante e da velocidade média de um veículo, com temperatura do motor constante, sobre a emissão de monóxido de carbono em 2 tipos de percurso, aclive
e declive, com iguais distâncias percorridas em linha reta. Os resultados são apresentados na figura. Então, observe. Ele colocou para você a emissão de monóxido de carbono em função da temperatura do motor. Veja que à medida que a gente vai aumentando a temperatura do motor, a emissão de dióxido de carbono vai diminuindo. Vamos deixar isto por escrito. Maior temperatura, menor emissão, porque o gráfico é decrescente, tanto no declive quanto no aclive. Isso quer dizer que, se com maior temperatura eu tenho menor emissão, invertendo, menor temperatura, maior emissão. Mas ainda observe que as emissões são maiores no aclive. Note que o gráfico do aclive está sempre com valores maiores de emissão. Ainda foi feito outro gráfico aqui, onde nós vamos ver a relação entre a emissão e a velocidade média. A gente aumentando a velocidade média, observa uma redução na emissão, de forma semelhante ao que acontecia entre a relação da temperatura e da emissão. Vamos mais uma vez colocar por escrito. Maior velocidade, menor emissão, como você vê no gráfico decrescente. De tal forma, invertendo, menor velocidade, maior emissão. Veja mais uma vez que no aclive você vai ter uma emissão ainda maior. Essa foi a nossa leitura inicial dos gráficos. Vamos ver se, por meio disso, nós conseguimos responder o comando da questão. A partir dos resultados, a situação em que ocorre maior emissão de poluentes é aquela na qual o percurso é feito com o motor. Opa, como é que eu vou conseguir maior emissão? Maior emissão deve ser com a menor temperatura e no aclive. Douglas, e em relação à velocidade? Maior emissão vai ser com menor velocidade. E mais uma vez, no aclive. Então vamos lá. O motor deve estar com menor temperatura. Aquecido? Não, ele deve estar frio para ter bastante emissão. Vamos à velocidade. As velocidades, menores velocidades. Então a gente vem aqui, ó, menor velocidade média, maior, não. Opa, e agora? Declive ou aclive? A gente viu que em ambas as situações as emissões ficaram maiores no aclive. Este aclive está bem aqui na opção D de dado. E assim terminamos mais um problema. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada. Opa, então eles estão com velocidade constante. Na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso ocorre porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. Certo? A partir do momento em que o motorista detecta um problema e exige uma freada brusca. A primeira etapa está associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda etapa se relaciona com a distância que o móvel percorre enquanto os freios agem, com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual o esboço do gráfico que representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? A primeira parte você já deve ter percebido. Velocidade constante até conseguir reagir. E depois, velocidade diminuindo. Isso traz para a gente duas opções. Veja, a opção B, velocidade constante, e depois velocidade diminuindo. E a opção D de dado, a velocidade fica constante na primeira etapa do movimento, depois essa velocidade começa a diminuir.
com o passar da distância, à medida que vai sendo percorrida a distância até parar. Nas outras opções, a velocidade está variando o tempo inteiro, então não faria sentido a história desta parte aqui, ó, da detecção do problema, né? Entre a detecção do problema e o acionamento dos freios, ele mantinha a velocidade, como já dizia ali, constante. E agora, qual destas duas opções você vai marcar? Vem comigo. E essa questão pegou muitos estudantes de surpresa. Se você fosse fazer um gráfico entre a velocidade e o tempo em um movimento uniformemente retardado, seria uma linha reta. Por isso, muitos marcaram a opção B, da velocidade diminuindo. Mas cuidado, esse é o gráfico da velocidade em função do tempo, que, observe aqui, está relacionado a uma função do primeiro grau. Não tem ninguém elevado ao quadrado aqui. Por isso, uma reta. Já no caso da relação entre a velocidade e a distância, que é o que o problema pede, você vai encontrar aquela equação de Torricelli, onde as velocidades aparecem elevadas ao quadrado. Por isso, o gráfico relacionando a velocidade à distância não será uma linha reta, será uma curva. E assim, a opção correta que você deveria marcar seria a opção T de dado. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado aqui. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 rotações por minuto e o número de dentes das engrenagens está representado no quadro. Então, eis aqui nossas engrenagens, o ponteiro, o motor, a quantidade de dentes. Veja, a frequência do motor é de 18 rotações por minuto. E se pergunta qual é a frequência do giro do ponteiro, também em rotações por minuto. Vamos ajustar os nossos dados e ver os conhecimentos necessários para que a gente possa encontrar a resposta. Para que a gente consiga resolver essa questão, é necessário que nós tenhamos o conhecimento de que a velocidade de um ponto na periferia da nossa engrenagem vai ser igual ao ômega, que é a velocidade angular, vezes o raio. Mas quem que é essa velocidade angular? Ela é dada por meio da expressão 2π vezes a frequência de giro. Juntando as duas expressões, nós podemos escrever que a velocidade é 2πf vezes r. Douglas, e o que o número de dentes aqui vai nos ajudar a fazer? O número de dentes é o comprimento medido em dentes da periferia da nossa circunferência. E o comprimento da circunferência não é 2π vezes o raio? Pronto! Então, 24 dentes corresponde a 2π vezes o raio da engrenagem A. 72 dentes vai ser 2π vezes o raio da engrenagem B. Nós estaríamos medindo o raio em termos de dentes. Quantos dentes corresponde ao raio, né? Qual a relação entre o número de dentes e o raio? Está aqui. Outra história importante: transmissão de movimento. Quando a transmissão é feita por meio de um eixo, quando as duas engrenagens são solidárias por meio de um mesmo eixo, quando uma gira, a outra dá a mesma quantidade de giro. Então terão a mesma frequência de rotação. Já quando o contato é feito por meio da periferia, quando você tem o contato de um ponto da periferia, da borda de uma engrenagem, com a borda da outra engrenagem, essas duas engrenagens terão a mesma velocidade linear do ponto da periferia.
Os dois pontinhos vão ter a mesma velocidade dos pontos que estão em contato. Então, V1 igual a V2. Vamos agora fazer passo a passo as transmissões dos movimentos circulares indo desde o motor até o ponteiro. A engrenagem A e o motor possuem o mesmo eixo, por isso terão a mesma frequência de giro. Se a frequência do A é a mesma do motor e a do motor, disse o enunciado, vale 18, já encontramos o FA. A transmissão de A para B é por contato de pontos da periferia, né? Um ponto da borda do A está em contato com um ponto da borda do B, de tal forma que VB é igual a VA. Mas V é 2πrf, ou 2πfr, lembre-se de que a ordem não altera o resultado ali no produto. Então 2πrfb é igual a 2πrfa. Legal, mas 2π raio é o comprimento da circunferência, que nós podemos medir em dentes. 2πrb vale 72. 2πra vale 24. E a frequência do A vale 18. Faça essa conta e encontre que FB vale 6 rotações por minuto. As engrenagens B e C estão solidárias por meio do eixo. Isso quer dizer que terão a mesma frequência de giro. Logo, FC é igual a FB, que por sua vez vale 6 rotações por minuto. Finalmente, de C para D, como estão em contato, nós vamos dizer que VD é igual a VC. Logo, 2πrd FD vai ser igual a 2πrc FC. 2πrd corresponde à circunferência do D, vale 108 dentes. 2πrc, que corresponde à circunferência do C, vale 36 dentes. Agora, sabendo a frequência do C igual a 6, fazemos as contas e encontramos que a frequência do D será de 2 rotações por minuto. Como a engrenagem D está solidária ao ponteiro, os dois tendo o mesmo eixo, a frequência com que o ponteiro vai girar é a mesma frequência com que o D vai girar, de tal forma que a nossa resposta corresponde à opção B de bola, 2 rotações por minuto. Trabalhosa essa questão, mas você fazendo com calma chega ao resultado correto. Para um salto no Grand Canyon, usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Certo, então já temos aqui, uma delas possui massa 3 vezes maior. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que, no momento do salto, as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. As motos atingem o solo simultaneamente. Por quê? Possuem a mesma inércia? Estão sujeitas à mesma força resultante? Têm a mesma quantidade de movimento inicial? Adquirem a mesma aceleração durante a queda? Ou são lançadas com a mesma velocidade horizontal? Vamos aos conhecimentos necessários para que nós consigamos chegar à resposta correta. O lançamento horizontal está relacionado a uma composição de 2 movimentos que podem ser estudados de maneira independente. Faça de conta que você tem aqui uma mesa onde vem rolando uma bolinha com velocidade constante. Quando ela chega à beira da mesa, você começa a ter, além do movimento horizontal, um movimento vertical por conta da aceleração da gravidade. E todos os corpos nas proximidades da superfície da Terra caem com a mesma aceleração gravitacional. Em todo lançamento horizontal, a velocidade inicial tem componente na direção x apenas, na direção y não há. Isso quer dizer que a velocidade inicial na direção y, qualquer que seja o lançamento horizontal, vai ser igual a 0.
A partir daqui, vai ganhando velocidade na direção y e vai descendo, mas no início está na horizontal. Isso quer dizer que o tempo de queda vai ser o mesmo para qualquer velocidade inicial, porque o tempo de queda ocorre na direção y e todo mundo que é lançado horizontalmente tem velocidade inicial na direção y zero. O que vai mudar é apenas o alcance. Usando a função horária do movimento uniformemente acelerado para a direção y final é o y inicial mais v0y vezes t mais AY t ao quadrado sobre 2. A posição y final vai corresponder à altura de queda. Isso vai ser igual ao y inicial, 0 ali em cima, mais v0y. v0y é 0, né? Vezes t mais AY, que é a gravidade, vezes t ao quadrado sobre 2. De tal forma que você encontra que h é igual a gt ao quadrado sobre 2. Passa o 2 e o g para a banda de lá, que você vai encontrar que o tempo que vai ficar caindo vai depender da altura e da gravidade, da aceleração. Como disse aí que os dois vão cair de um mesmo precipício, de uma mesma altura, a gente pode dizer que o tempo de queda só será o mesmo se tivermos as mesmas acelerações. Onde que a gente tem isso? Adquirem a mesma aceleração vertical, que é a aceleração da gravidade durante a queda. Vão ter a mesma inércia? Não. Vão estar sujeitos à mesma força resultante? Não, porque quem tiver mais massa vai ser atraído por mais força-peso. Lembre-se de que a força-peso é mg. Uma delas tem 3 vezes a massa da outra. A quantidade de movimento também depende da massa e as massas são diferentes. E a velocidade horizontal não interessa para a gente. Não importa com que velocidade horizontal vai acontecer o lançamento. Douglas, eu jurava que ia importar. Não há nenhuma menção ao valor do V0 aqui no cálculo do tempo. Veja, o movimento na direção x é independente do movimento na direção y. O que vai acontecer é que se você tiver dois lançamentos acontecendo aqui horizontalmente, os tempos de queda serão os mesmos, mas se as velocidades de lançamento forem diferentes, vão atingir distâncias diferentes, mas chegam juntas ao solo as duas motos, independente de suas velocidades, dos valores das velocidades horizontais iniciais. Opção correta, D de dado. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere 2 motoristas. O primeiro é o motorista atento e o segundo está utilizando um celular. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, aceleram seus carros com este valor. Em resposta a uma emergência, freiam. Então, emergência, freiam. Com que desaceleração? A desaceleração tem valor de 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento, então vamos lá, o atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto que o desatento vai demorar, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Vem agora a pergunta: que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Eu vou propor a você uma resolução para esta questão utilizando o gráfico da velocidade em relação ao tempo. Vamos começar o nosso estudo a partir dos dados do motorista atento. Diz aqui que ele vai acionar o freio quando estiver a velocidade de 14 metros por segundo. Mas ele veio acelerando desde o repouso até estes 14 metros por segundo
com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Vamos agora encontrar o tempo que ele ficou acelerando. Lembrando que v é igual a v0 mais at, 14 vai ser igual a 0 mais uma vez o t. Logo, o tempo será igual a 14 segundos. Ele vai demorar 14 segundos para chegar aos 14 metros por segundo de velocidade. A partir daqui, vai frear, mas com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Na frenagem, a igual a menos 5, velocidade inicial ele estava com 14 e a velocidade final, 0. Usando v igual a v0 mais at, encontramos que o intervalo de tempo nesta frenagem será de 2,8 segundos, mas nós já havíamos deixado passarem-se 14 segundos. Então, nós vamos ter um total de tempo, neste processo, de 16,8 segundos. Quer saber a distância que foi percorrida pelo motorista atento até a frenagem? Você pode utilizar a propriedade do gráfico correspondente à área que está sob o gráfico. Se você calcular a área deste triângulo, vai encontrar o valor numérico equivalente à distância percorrida, aqui neste caso, durante esta frenagem. Fazendo base, 16,8 vezes a altura, 14, dividido por 2, encontramos 117,6. Metros corresponderá à distância percorrida pelo motorista atento desde o início de sua aceleração até o final da frenagem. Agora vamos ao estudo do motorista desatento. Um motorista desatento leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem, ou seja, ele leva 1 segundo a mais acelerando. O motorista atento demorou 14 segundos para frear. O desatento, então, vai demorar 15. Como ele fica acelerando durante esse tempo, dá para ver que ele vai atingir uma velocidade maior do que o motorista atento, este nosso desatento. Lembre-se de que v é igual a v0 mais at. Então, ele vai atingir uma velocidade final v, que vai ser igual a 0, que é a velocidade inicial, mais a aceleração 1 vezes o tempo que ele ficou acelerando ainda mais, né? Então, nós vamos fazer uma vez 15, 15, ele atinge a velocidade de 15 metros por segundo. O gráfico do motorista desatento vai ser assim, ó. Vamos fazer de vermelho. Ele vai passar 1 segundo a mais, ganhando velocidade, e por isso vai chegar aos 15 metros por segundo depois de 15 segundos. A partir dali, ele deverá frear para conseguir chegar ao repouso. Quanto tempo será que ele vai demorar? Lembrando que na frenagem a aceleração é menos 5 metros por segundo ao quadrado, a velocidade inicial 15 metros por segundo e a final 0. Vamos colocar v igual a v0 mais at e ver que vai demorar 3 segundos para ir daqueles 15 até o 0. Totalizando 15 mais 3, 18 segundos de movimento no total. Vamos ver neste intervalo de tempo qual vai ser a distância percorrida pelo desatento. E isso vai corresponder a esta área sob o gráfico, que vai ser este triângulo maior. Base vezes altura dividido por 2. Assim, a distância percorrida pelo desatento deste intervalo de tempo maior vai ser aqui igual a essa base vezes a altura dividido por 2, a área sob o gráfico da velocidade versus tempo. Então, faremos 18 vezes 15 sobre 2, que nos dá 135. Veja, o desatento percorrerá 135 metros, enquanto que o atento vai percorrer uma distância menor, de 117,6. A diferença entre esses dois valores é justamente o que o problema pergunta para a gente, que vai ter resposta igual a 17,4 metros. No Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de velocidade já é tratada como uma epidemia.
Uma forma de profilaxia é a instalação de aparelhos que medem a velocidade dos automóveis e registram, por meio de fotografias, os veículos que trafegam acima do limite de velocidade permitido. O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de dois sensores no solo, de forma a registrar os instantes em que o veículo passa e, em caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo quando ele passar sobre uma marca no solo após o segundo sensor. Considere que o dispositivo representado na figura esteja instalado em uma via com velocidade máxima permitida de 60 quilômetros por hora. Nós temos dados aqui importantes, relevantes no desenho. No caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima permitida, o problema quer saber o tempo em milissegundos medido pelo dispositivo. Mas o dispositivo vai registrar os instantes em que ele vai passar, entre os quais ele vai passar entre os dois sensores, o sensor 1 e o sensor 2. Ou seja, você vai ter como distância apenas o meio metro. Douglas, e por que o problema me deu outras distâncias? Só para te confundir. Vamos agora fazer as transformações de unidades necessárias, colocar os dados e chegar à resposta. A distância, ΔS, corresponderá a meio metro. A velocidade, 60 km por hora. Mas, como estamos trabalhando em milissegundos, é mais interessante a gente transformar esta velocidade para a unidade de metros por segundo. Como é que a gente faz isso? Dividindo por 3,6. Conhecimento relevante. Velocidade é igual a distância por tempo. Logo, passando o tempo para lá e a velocidade para cá, encontramos que o intervalo de tempo vai ser igual ao ΔS dividido por V. Nosso ΔS vale meio metro e a velocidade 60 dividido por 3,6. Repita o primeiro e multiplique pelo inverso do segundo. Nós vamos encontrar, depois de fazer essa conta, 0,03 segundos. Mas o problema quer em milésimo de segundo. Multiplicamos por 1000 para encontrar o valor em milésimos. Serão 30 milissegundos. A opção correta, portanto, C de casa. Um longo trecho retilíneo de um rio tem um afluente perpendicular em sua margem esquerda, conforme mostra a figura. Observando de cima, um barco trafega com velocidade constante pelo afluente para entrar no rio. Sabe-se que a velocidade da correnteza desse rio varia, uniformemente sendo muito pequena junto à margem e máxima no meio do rio. O barco entra do rio e é arrastado lateralmente pela correnteza, mas o navegador procura mantê-lo sempre na direção perpendicular à correnteza do rio, e o motor acionado com a mesma potência. Pelas condições descritas, a trajetória que representa o movimento seguido pelo barco é: nós aqui vamos fazer a composição de movimentos. A velocidade do barco em relação às águas, mais a velocidade das águas, vai fornecer para a gente a velocidade resultante deste barco em relação às margens. Mas precisamos lembrar de que somar velocidades significa somar vetores. Vem comigo. Assim que o barco entra na correnteza, você vai ter apenas a velocidade do barco em relação à água. Mas, à medida que ele vem se aproximando do centro do rio, a velocidade com que a água vai arrastando lateralmente o barco vai aumentando. Então, se num primeiro intervalo de tempo foi percorrida aqui, em relação à água, uma certa distância, no próximo intervalo de tempo vai ser percorrida uma distância maior
à medida que ele vai se aproximando do centro, porque aqui na região central nós temos uma correnteza mais intensa. Por essa razão, a gente vai observando que o vetor velocidade resultante do barco, vai mudando de direção, ele vai fazendo isso, ficando cada vez mais inclinado. A velocidade do barco em relação à água não vai se modificando, porque é sempre constante. Diz aqui que a potência do motor é constante, mas a velocidade resultante do barco, V, e V aqui está inclinando cada vez mais no sentido da água. E isso nos é mostrado na opção D de dado, que é a resposta correta para esta questão. Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, em função do tempo, está representada no gráfico. Os pontos em que o módulo da velocidade do carro é menor e maior são, respectivamente, como é que eu encontro o módulo da velocidade. É necessário um conhecimento da interpretação dos gráficos. Coloquei aqui vários gráficos de posição em função do tempo. No primeiro gráfico, nós temos um móvel que no instante t igual a 2 se encontra na posição 5 e no instante t igual a 3 se encontra na posição 10. Passou de 2 até 3, 1 segundo, e a distância percorrida foi de 5 metros. Então, nossa velocidade foi de 5 metros dividido por 1 segundo, ou 5 metros por segundo. Agora veja uma outra situação, em que o móvel, no instante 2, está na posição 5 e no instante 3 está na posição 15. Veja que ele percorreu uma distância maior, de 10 metros agora, dos 5 ao 15, no mesmo intervalo de tempo, de 1 segundo. Assim, você vai poder escrever que a velocidade agora é de 10 metros em 1 segundo, ou 10 metros por segundo. Visualmente, compare o que há de diferente, a inclinação do gráfico. Então, quanto mais inclinado estiver o gráfico da posição em função do tempo, maior será a velocidade que você está observando para aquela região do gráfico. Douglas, e se estiver decrescendo? Decrescendo, a diferença é que ao invés de ir, está voltando. O valor da velocidade dá negativa, mas veja, a inclinação aqui do primeiro e do último gráfico parece a mesma, só que uma inclinação é positiva e a outra inclinação é negativa. Em módulo, ou seja, desconsiderando o sinal, as duas têm o mesmo valor. Nós vamos analisar agora cada um dos pontos do gráfico da questão para ver a inclinação do gráfico da posição em função do tempo. Vamos aqui nesta região do gráfico K. Esta é a inclinação nesta região. Já na parte L, olha que inclinação maior. Na parte M, a inclinação já não está tão grande assim, está negativa. Na N, um pouco maior, a inclinação negativa. Mas de todas as situações, a parte do gráfico onde eu tenho maior inclinação é na L. E onde eu tenho a menor inclinação é na M. Então, a nossa resposta pede a menor e depois a maior. A menor é a M, a maior é a L. Então, M e L, C de casa, a nossa resposta correta. Ao soltar um martelo e uma pena na Lua em 1973, o astronauta David Scott confirmou que ambos atingiram juntos a superfície. Então, olha só, ambos atingiram juntos a superfície.
O cientista italiano Galileu Galilei, um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que, se minimizarmos a resistência do ar, os corpos chegariam juntos à superfície. Então, no nosso cotidiano, em geral, nós não vemos as coisas chegando perfeitamente juntas, justamente por conta de a resistência do ar atuar, com intensidades diferentes dependendo do formato dos objetos. Pois bem, na demonstração, o astronauta deixou cair, em um mesmo instante, uma mesma altura, um martelo de 1,320 kg e uma pena de 30 gramas. Durante a queda no vácuo, esses objetos apresentam iguais acelerações, e essas acelerações correspondem às acelerações da gravidade local. Essa questão é uma questão bem direta e que, para conseguir a resposta correta, você já deve ter o conhecimento necessário aplicado de forma bem objetiva. Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Então, reentrou acima da cidade do Rio, mas chegou ao solo no Atlântico. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos reentrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas, se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. Bom, não vamos focar no que poderia ser, mas no que foi. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de entrada era igual à da Terra e no mesmo sentido, superior à da Terra e no mesmo sentido, inferior à da Terra e no mesmo sentido, igual à da Terra e no sentido oposto, ou superior à da Terra e no sentido oposto. Vamos a uma análise desta situação. Se nós estivéssemos observando a Terra da parte aqui de cima, veríamos o rio nesta posição e o Atlântico mais para cá. Veja o sentido de rotação do nosso planeta em torno do próprio eixo. Mas veja, o foguete reentra na atmosfera acima da cidade do Rio. Então, se aqui está o rio, aqui nós vamos colocar o desenho do foguete reentrando a atmosfera aqui. Mas o foguete não vai cair no rio, vai cair no Atlântico. Mas veja, tanto o foguete quanto a Terra devem girar. Observe o resultado disso. Se o foguete entra na atmosfera acima do rio, vai acontecer a rotação da Terra, o giro da Terra em torno do próprio eixo, e o rio e o Atlântico vão se deslocando nestes sentidos. O mesmo ângulo, já que eles estão colados, tanto a cidade do Rio de Janeiro quanto o Oceano Atlântico fazem parte da Terra. Para que o foguete atinja o Atlântico, ele que estava nesta posição deverá girar um ângulo bem maior do que o ângulo que a Terra girou, no mesmo sentido, pelo que podemos ver aqui. Então, a velocidade angular do foguete deve ser superior à da Terra, onde temos isso na opção B de bola e temos também na opção E de elefante, mas deve ser no mesmo sentido. Por que, Douglas? Para conseguir chegar até o Atlântico. Então, nossa opção correta será B de bola. A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude, realizada por um veículo aéreo não tripulado, VANT. Na fase de aquisição,
é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um vante e como são formadas as sobreposições frontais. Veja, tira-se uma foto e a próxima foto a ser coletada tem uma sobreposição de 20%. Ok. O operador do Vante recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, selecione uma altitude H fixa de voo de 1.000 metros a uma velocidade constante de 50 metros por segundo. A abertura da câmera fotográfica, esta abertura é de 90 graus e a tangente de 45 graus vale 1. Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas? Ou seja, de quanto em quanto tempo haverá o disparo da câmera? Inicialmente, note que a gente pegou este triângulo aqui, com o ângulo de 90 graus ali em cima, reduziu ali pela metade, ficamos aqui com 45, temos um triângulo isósceles. Se esta altura vale 1.000, esta base aqui também vale 1.000, né? 45 graus, 45, tranquilo. O que significa dizer que para este outro triângulo maiorzão, daqui para cá, nós vamos ter 2.000 metros. Certo. Mas observe, nós precisamos saber a distância entre duas posições consecutivas do avião tirando foto. Então seria bacana para a gente encontrar este x da questão aqui. Mas note que ocorre uma sobreposição de 20% da foto toda a cada duas tiradas, né? Então, quanto que dá 20% de 2.000 metros? Porque a nossa foto por inteiro vai ter um tamanho de 2.000 metros. Esta sobreposição aqui vai ser 20% de 2.000. E 20% de 2.000 corresponde a 400 metros. É só você fazer 20 vezes 2.000 dividido por 100. Agora que sabemos disso, vamos investigar o valor daquela distância ali em cima. Já havíamos visto que daqui para cá são 2.000 metros. Os 20% de sobreposição, 400 metros. Mas eu quero saber o quanto o avião deverá se deslocar até tirar a segunda foto. Observe que bem aqui nós temos um paralelogramo. Você fala, Douglas, eu não estou encontrando um paralelogramo. Olha aqui, ó. Vou dar um destaque a este nosso paralelogramo. Enxergou? Então aquela distância ali de cima, de 1 até 2, vai ser esta mesma distância aqui de baixo. De tal forma que eu sei que distância é essa. 2.000 menos 400. Isso quanto que dá? 1.600 metros. Isso quer dizer que o nosso avião deverá percorrer 1.600 metros de uma foto até outra. E como eu sei a velocidade, posso te dizer o intervalo de tempo. Os dados necessários são a velocidade do avião e a distância. O conhecimento necessário, velocidade é distância sobre intervalo de tempo, isolando o intervalo de tempo que seria distância sobre velocidade. São 1.600 metros a 50 metros por segundo, e o intervalo de tempo ficará, portanto, igual a 32 segundos entre uma foto e outra. Vamos ver nas opções qual é aquela que traz 32 segundos para a gente. Opção correta, portanto, B de bola. Rua da Passagem. Os automóveis atrapalham o trânsito. Gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça.
menos peso do pé no pedal. O trecho da música de Lenine e Arnaldo Antunes, 1999, ilustra a preocupação com o trânsito das cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere dois automóveis, A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente, então o A é do motorista imprudente e o B vai ser do motorista consciente e adepto da campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no instante inicial, t igual a zero. Então, lado a lado no instante inicial, quando avistam um semáforo amarelo, que indica atenção, parada obrigatória ao se tornar vermelho. O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico, que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo. Veja, não é da posição, é da velocidade em função do tempo. As velocidades dos veículos variam com o tempo em dois intervalos. Um entre os instantes 10 e 20 segundos, está aqui, ó, de 10 a 20 segundos, e 2 entre os instantes 30 segundos e 40 segundos. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade? Então vamos lá. Ó. Nós queremos os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente em metros por segundo ao quadrado. Então, essa taxa de variação é o que nós chamamos de aceleração, nos intervalos 1 e 2, respectivamente. Veja, menos peso no pé significa menos aceleração. Então, nós vamos fazer a análise tanto para um deles quanto para o outro, e vamos ver os valores de aceleração envolvidos. O motorista prudente, pouca aceleração. O motorista imprudente, muita aceleração. E aí, vamos trazer a resposta. Observe aqui o motorista A. No trecho em que ele variou sua velocidade, trecho 1, ele foi de 10 a 30 metros por segundo em 10 segundos. Então, a aceleração foi 30 menos 10 dividido por 20 menos 10. Variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. E esse resultado dá 2 metros por segundo ao quadrado. No próximo trecho, ele foi de 30 metros por segundo a zero. Também em 10 segundos, aqui de 30 a 40. A aceleração será ΔV sobre ΔT. Final zero. Inicial aqui, ó, nesse segundo trecho, 30. Fazendo as contas, a gente encontra menos 3 metros por segundo ao quadrado. Então, em módulo, temos 2 e 3. Vamos ver o que acontece para o motorista B. Será que as acelerações dele serão mais intensas ou menos intensas? O motorista B está aqui sempre freando e freando de maneira suave. Observe, ele veio de 20 a 10 metros por segundo, ou seja, reduziu 10 metros por segundo em 10 segundos. Isso quer dizer uma desaceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Douglas, como assim? Pegue a velocidade aqui final do trecho 1 menos a inicial, 10 menos 20. E pegue o instante final, 20 menos o inicial, 20 menos 10. O resultado desta conta deu menos 1 metro por segundo ao quadrado. No próximo trecho aqui, o trecho 2, B freia mais uma vez, reduzindo ainda mais a velocidade, mas de maneira suave. Veja que ele vai reduzir mais uma vez, agora de 10 até 0, a velocidade, no intervalo de tempo de 10 segundos. Faça aqui também, de novo, ΔV sobre ΔT, que você vai encontrar o valor de menos 1. Veja, valores mais suaves do que os encontrados para o motorista A. Então, se o problema está procurando o imprudente, nós podemos dizer
que o motorista imprudente é um motorista A. Vamos atrás dos módulos das acelerações, que serão 2 e 3. 2 e 3 a gente encontra aqui na opção D de dado. Se você chegou até aqui, você tem sangue nos olhos, você tem muita garra e a sua aprovação está a caminho. Foi uma enorme satisfação estar aqui com você. Gostou? Deixa o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa as notificações. Quer aprender física comigo? Acesse meu site, conheça meu curso fisicacomdouglas.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.